Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos novamente meditar sobre o Senhor e o que Ele tem para nós e o que nós devemos ter também dele para com Ele. Hoje vou falar sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor. Vou ler 2 versículos no livro de Provérbios. O primeiro deles é capítulo 1, versículo 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. No capítulo 14, versículo 27, diz assim: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Vou repetir: o temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos meditar sobre isso. Uma das coisas que eu quero aqui explicar primeiramente é que quando falamos sobre o temor, claro, nós estamos falando do temor que deve estar em nós. E através deste temor, ou com este temor, nós nos dirigimos a Deus, ou seja, temer a Deus. Só que eu quero trazer um outro aspecto. Aqui, o rei Salomão está falando do temor do Senhor. O temor do Senhor. E o temor do Senhor é diferente de quando nós falamos do temor ao Senhor. Acontece que, para que tenhamos temor ao Senhor, é preciso que o temor do Senhor esteja em nós. E muita gente erra exatamente porque o temor do Senhor não está nele. A palavra temor, em certo sentido, significa medo. Mas aqui não é medo. Aqui o temor é respeito, reverência. É um sentimento ou uma virtude que deve haver em nós. E este sentimento nos leva a reverenciar a Deus, honrar a Deus. Temer a Deus não é simplesmente ter medo de Deus. É não querer ferir, afrontar, ofender, pecar contra Deus. E para que um homem tema realmente ao Senhor, é preciso que o temor do Senhor esteja nele. Ou seja, é um temor que o próprio Senhor nos dá quando nós cremos nele. Quando nós decidimos servir a Ele, quando nós reconhecemos que Ele é o Senhor, o nosso Senhor. Só tem o temor do Senhor as pessoas que reconhecem que Deus é Senhor da sua vida. Aceitam isso, escolhem isto. São aqueles que decidem que vão viver para o Senhor. Vão se submeter ao Senhor. Vão buscar a vontade do Senhor. São as pessoas que decidem renunciar a si mesmo, renunciar aos seus pecados, renunciar às suas intenções pecaminosas, renunciar à sua natureza egoísta, sua soberba, sua pecaminosidade, e entrega sua vida para viver para o Senhor em obediência,
em servidão ao Senhor, aí então o próprio Senhor põe nele o seu temor. E é aí que nós conseguimos temer a Deus realmente. E o rei Salomão está dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou da ciência. É um princípio para quem quer prosperar na vida. É um princípio para quem quer viver bem na terra. É um princípio para quem quer ter bons relacionamentos. É um princípio para quem quer viver inteligentemente. Temer ao Senhor é um princípio. No capítulo 14, verso 27, diz que é uma fonte de vida. Louvado seja o nome de Jesus. Antes de buscar as bênçãos de Deus, antes de buscar prosperidade, saúde ou qualquer outra coisa, nós devemos buscar o temor. Nós devemos dizer para nós mesmos: eu quero temer a Deus, eu quero que o temor do Senhor esteja em mim, porque é este temor do Senhor que me leva a temer ao Senhor. Se o temor do Senhor não está em mim, como que eu vou temer ao Senhor? Então, logo, não é uma coisa natural, humana. O homem, na sua natureza pecaminosa, não consegue temer a Deus. Mas quando ele é regenerado, quando ele é transformado por Jesus, o temor do Senhor passa a estar nele. E esse temor domina o coração da pessoa. Por isso, o homem crente, salvo, o homem de Deus, a mulher de Deus, o povo de Deus, eles temem a Deus, não com medo de Deus, ou com medo do castigo, com medo do juízo. Esse é um outro tipo de temor, isso é medo. Mas nós não temos medo de Deus. Nós tememos a Ele, porque o temor dele está em nós. E o temer a Deus é querer agradar, honrar, glorificar, exaltar e nunca querer o contrário. Não queremos pecar, porque se pecarmos, nós pecaremos contra Deus. E se eu temo a Ele, eu não peco, eu não quero pecar, para que eu não desagrade a Deus. Isso é temor. Eu quero servir a Deus, não quero ser negligente, porque eu temo ao Senhor. Eu quero viver para o Senhor. E temendo ao Senhor, Ele me dará a cada dia a sabedoria, a graça, a bênção. Os que temem ao Senhor vivem debaixo da bênção do Senhor. Tem a vida. O temor do Senhor nos livra da morte, diz o texto. Portanto, queridos, meditemos hoje sobre o temor do Senhor. E, claro, o temor da nossa parte para com o Senhor nosso Deus. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Reconhece isto. Deus nos abençoe hoje e para sempre.